Gente boa de Deus, boa noite a todos que nos acompanham agora através dessa live, ao vivo ou até mesmo depois, se você for acompanhar esta live. Seja bem-vindo a mais esse encontro, a essa comunhão entre irmãos e esse encontro com a Palavra de Deus. Quero cumprimentar a todos com a graça e com a paz. Sejam todos bem-vindos. Sem muitas delongas, porque aquilo que a gente quer construir, o pensamento que nós queremos construir nesta noite com vocês, é um tanto quanto extenso. Pretendo resumir o máximo que eu puder. Então, vamos ao texto. Eu quero dar sequência àquela série de mensagens que nós temos feito sobre as cartas às igrejas do Apocalipse. Eu já ministrei sobre 4 mensagens a 4 igrejas, e agora eu quero ministrar a 5ª mensagem, a 5ª carta à igreja de Tiatira. E esse texto ele encontra-se no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, dos versículos 18 ao 29. Enquanto você acha aí na sua Bíblia, eu gostaria de fazer uma oração para nós começarmos esta live. Senhor nosso Deus e Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por mais este dia de vida. Obrigado, meu Deus, por ter nos concedido um dia abençoado. Quem sabe alguns com lutas, com dificuldades, com oposições no seu caminho, mas um dia abençoado, Senhor. Um dia que o Senhor nos proporcionou, Pai. Ó Deus, queremos agora esse encontro contigo, ouvir a voz do teu Espírito Santo, Pai. Queremos ouvir a tua palavra, falando no mais íntimo do nosso ser e da nossa alma. E por isso, meu Deus, eu te peço a direção do teu Espírito Santo. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha abençoar, meu Deus querido, a cada pessoa que estará escutando esta ministração. Cada pessoa que ouvirá ao vivo ou quem sabe mais tarde no futuro. Meu Deus, que o Senhor possa estar abençoando a cada uma delas com o poder da tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, a tua palavra cura, restaura, liberta,
A tua palavra, meu Deus, é quem dá a direção para nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, repreende agora no reino espiritual toda atuação maligna que venha tentar impedir a tua palavra de ser ministrada na liberdade do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você já estiver aí com a sua Bíblia aberta, livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículos do número 18 ao versículo de número 29. Nós iremos ministrar sobre a carta à igreja em Tiatira. E diz assim então o texto: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras e o teu amor e a tua fé e o teu serviço e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Era uma igreja ativa, uma igreja atuante. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. E dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a lanço num leito de dores, e numa grande tribulação, os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das obras dela. Verso de número 23. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conhecem as chamadas profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer. Essa frase nas cartas às igrejas do Apocalipse, ela é uma constante. Ela está sempre presente. Ao que vencer. E ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos do oleiro, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A cidade de Tiatira, ela era especialmente conhecida pela produção de um tipo de tinta chamada púrpura. E havia também em Tiatira uma espécie de associação de profissionais, de artesãos, responsáveis pela fabricação dos objetos que eram utilizados nos cultos pagãos. E esses artesãos, essa associação de profissionais, eles eram responsáveis por manter o funcionamento da engrenagem financeira que movimentava os templos e os santuários pagãos em Tiatira. Mas a título de introdução me chama a atenção algumas frases nesse texto. E a primeira dela é quando ele diz assim: isto diz o Filho de Deus. Jesus, ele faz questão de se apresentar e de se identificar e de autenticar a procedência daquela profecia. Ele faz questão de que todos soubessem que não era simplesmente um mito, que não era simplesmente uma personalidade ou uma autoridade religiosa de Tiatira, que não era os deuses pagãos, que não era César, que não era o imperador, mas ele faz questão de se apresentar, de autenticar e dizer: isto diz o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. A outra frase que me chama a atenção também nesse texto, a título de introdução, é quando ele diz assim: aquele que tem os olhos como chama de fogo.
Ele deixa claro nesta frase, com esse texto, ele deixa absolutamente claro, absolutamente nítido, que nada estava passando desapercebido dos seus olhos penetrantes. Ele deixa muito evidente que nada estava passando de longe, nada estava escondido ao seu olhar. Ele faz questão de deixar isso claro para aquela comunidade. E mais ainda, uma outra frase que me chama a atenção é quando ele diz e que aquele que tem os pés semelhantes a latão reluzente. Ele dá um aviso. Ele diz assim para que aquela comunidade, aquela igreja, aquela cidade não ficassem confundidos, não se enganassem com a fragilidade do Cristo crucificado, do Cristo que tinha sido exposto à vergonha e ao vitupério, porque agora a situação era diferente. Aquele Cristo havia ficado na cruz do Calvário, porque agora o Cristo quem fala com aquela comunidade é o Cristo que tem os pés semelhantes a latão reluzente, ou seja, o Cristo investido de autoridade, o Cristo que agora tem todo o poder e autoridade para esmagar, para sobrepujar os seus inimigos, os seus adversários e os seus opositores. Não eram pés de barro, não eram pés de um material fragilizado, de um material frágil, mas eram pés semelhantes a latão reluzente, com a capacidade de pisar, de destruir, de sobrepujar todos os seus oponentes e os seus inimigos. Dito isto, eu gostaria de, nesta noite, compartilhar com vocês 4 verdades que se destacam nesse texto, um conselho e também 2 promessas com recompensa. Vou repetir. Eu quero destacar nesse texto 4 verdades que para mim estão muito nítidas, muito claras nesse texto. Quero também destacar um conselho que ele dá e não somente isso, 2 promessas com recompensa. E a primeira verdade que eu gostaria de destacar nesse texto, e que fica muito claro, muito nítido para mim, é que produtividade espiritual não substitui a falta de posicionamento e enfrentamento. Vou repetir para você. Produtividade espiritual, otimização espiritual não substitui a falta de posicionamento e de enfrentamento. Aonde está isso, Franklin? Está no versículo de número 19 e no versículo de número 20, na parte A, aonde diz assim: conheço as tuas obras, conheço as tuas obras, conheço o teu amor, conheço a tua fé, conheço o teu serviço, conheço a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Mas, porém, entretanto, tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ora, o que isso tudo significa para nós? O que isso contextualizado tem a nos ensinar como comunidade de Cristo, como igreja, como corpo vivo de Cristo, no mundo onde nós estamos inseridos, no atual contexto aonde nós vivemos? Que apesar de eles terem boas obras, apesar de eles serem uma comunidade ativa e que produzia muitas coisas pelo reino, eles toleravam uma falsa profetisa agindo livremente no meio deles. E isso me ensina a nós como comunidade, que não adianta querer compensar omissão, negligência, com quantidade de boas ações, com quantidade de obras. Era isso que Jesus estava dizendo para aquela comunidade. Eu conheço vocês, conheço as suas obras, conheço que vocês são amorosos, conheço que vocês têm muita fé, conheço o serviço de vocês, que vocês são prestativos, que vocês otimizam recursos, que vocês otimizam o tempo de vocês, que vocês otimizam o trabalho no reino de Deus, mas isso não tem sido suficiente, porque vocês toleram no meio de vocês uma falsa profetisa, vocês toleram
Jezabel no meio de vocês. E para a gente entender o peso dessa palavra, para que a gente tenha uma compreensão mais aprofundada, mais afinada do peso, da densidade dessa frase, dessa palavra para aquela igreja, nós precisamos entender quem era Jezabel. Porque ele faz uma associação daquela profetisa que estava agindo livremente na igreja em Tiatira com Jezabel, mulher de Acabe no Velho Testamento. E quem foi Jezabel? Jezabel era aquela que tinha um enorme poder de sedução para fazer a cabeça dos outros. Jezabel era o tipo de mulher que tinha uma habilidade, uma capacidade, uma eloquência de seduzir as pessoas pela sua aparência, pelo seu posicionamento pessoal, pela sua palavra, pela sua beleza e pela sua forma de ser. Essa era Jezabel. Jezabel era aquela que sincretizava, que misturava a religião do seu povo, a religião dos seus pais, com a religião de Acabe. Foi Jezabel que introduziu o culto a Baal no meio do povo de Deus. Jezabel faz a cabeça de Acabe, Jezabel seduz Acabe, e não somente Acabe, mas alguns que estavam em torno de Acabe, e ela então promove um sincretismo religioso, uma mistura religiosa, aonde o culto ao Deus de Israel, o culto ao Deus hebreu, agora havia sido adicionado alguns elementos de religião pagã. Jezabel era esse tipo de mulher. Jezabel tinha um alto poder de sedução para fazer a cabeça dos outros, para incentivar os outros ao erro. Jezabel era o tipo de mulher que assassinava profetas, que assassinava reputações, que assassinava ministérios. E então Jesus, trazendo esta palavra ao apóstolo João, ele faz essa associação. Olha, vocês são muito bons no que vocês fazem. Vocês são muito coerentes naquilo que vocês fazem. Vocês são muito esforçados naquilo em que vocês se propõem. Porém, entretanto, mas eu tenho uma coisa contra ti, que vocês toleram uma profetisa que age e que tem toda a liberdade de falar o que bem entende no meio de vocês. E por que eu acho isso interessante? Por que eu quero destacar esta verdade? Porque hoje nós estamos aderindo à política da boa vizinhança. A igreja que no passado era uma igreja que contestava, aliás, nós temos uma herança. A nossa herança é a herança protestante. Hoje nós somos considerados como evangélicos. Hoje nós somos considerados como o povo do evangelho. Mas nós viemos de uma herança. Nós trazemos na nossa bagagem uma herança muito densa, muito definida. Uma herança na qual nós temos uma imensa responsabilidade por zelar por ela, que é o protestantismo. Nós não temos como fugir disso. Nós somos protestantes na nossa igreja como evangélicos, como cristãos que somos. Mas existe um grande problema. Nós temos aderido à política da boa vizinhança. E nós temos tolerado heresias, nós temos tolerado conveniências para que as pessoas se mantenham no nosso círculo religioso, na membresia da nossa igreja, porque nós falamos assim: é melhor que essas pessoas estejam na igreja, mesmo sendo erradas, do que elas estejam no mundo. E eu discordo veementemente dessa política da boa vizinhança, porque nós temos que nos posicionar, nós temos que oferecer a resistência,
Nós temos que oferecer o enfrentamento contra todo discípulo de Jezabel, contra toda pregação, contra toda profecia, contra toda manipulação de consciência, porque Jezabel era esse tipo de mulher. Jezabel, ela manipulava consciências para que a heresia, para que a prostituição espiritual se estabelecesse no meio do culto ao Deus de Israel. E nós não podemos admitir isso, meu irmão. Nós somos chamados a pregar a verdade. Nós somos o povo que tem a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Nós temos uma convocação de pregar nada mais e nada menos do que a verdade revelada na palavra de Deus. Não cabe a nós, como profeta de Deus, como boca de Deus, como homens e mulheres de Deus, querer mascarar a verdade para torná-la palatável, comível, ingerível às pessoas. Não compete a nós. Isso é obra do Espírito Santo. Não compete a mim, não compete a você colocar uma roupagem bonitinha para seduzir as pessoas, para que as pessoas se sintam acariciadas no seu ego. Não adianta, sabe por quê? Porque lá na frente, lá no futuro, as pessoas vão perceber que foram enganadas. E nós não precisamos disso, meu irmão. Nós não precisamos mascarar a verdade. Nós não precisamos fazer a política da boa vizinhança. E eu não estou dizendo com isso que nós temos que ser mal educados. Eu não estou dizendo com isso que nós temos que ser agressivos. Não é nada disso. Eu só estou dizendo que nós temos um compromisso, e o nosso compromisso é com o Deus da palavra, o nosso compromisso é com essa palavra. Nós temos que pregar a palavra, nós temos que profetizar a palavra, e nós temos que enfrentar e nos posicionar contra tudo que vá a essa palavra. Nós não podemos admitir gente que tem até uma boa eloquência, que tem até uma boa palavra, mas que mistura evangelho com paganismo. Gente que mistura evangelho com ponto de contato. Gente que mistura evangelho com rosa ungida. Gente que mistura evangelho com água do Rio Jordão. Gente que mistura evangelho com muitas coisas que nós conhecemos, e você sabe disso. Não. Nós não podemos admitir esse tipo de pessoa no nosso meio. Nós temos que nos posicionar, nós temos que deixar muito claro no que cremos, em quem cremos, de que forma que cremos, como chegamos, até onde chegamos. Nós temos que fazer enfrentamento a essas heresias, a essas manipulações de consciência, a essas pregações que muitas vezes são muito eloquentes, são muito bem articuladas, a essas pessoas que são muito bem apresentadas. Nós temos que nos posicionar e nós temos que falar a verdade. Sabe por quê? Porque as pessoas precisam da verdade. As pessoas não precisam de circo. As pessoas não precisam de palco. As pessoas estão precisando da verdade, porque é a verdade que liberta, é a verdade que cura, é a verdade que restaura, é a verdade que leva para o céu, é a verdade que transforma a velha criatura em uma nova criatura, lavada e remida pelo precioso sangue de Jesus Cristo. É a palavra que transforma o caráter, é a palavra que transforma o ser humano e que o faz uma nova pessoa para a glória de Deus e para o bem da sociedade. É a palavra de Deus, nada mais que isso. E nós não podemos admitir discípulo de Jezabel no meio do povo. Gente que mistura evangelho com mais alguma coisa. Gente que mistura evangelho com coisa da sua própria cabeça, com visões, com revelações, com visagens, com profetadas. Não.
É simplesmente o Evangelho, nada mais que o Evangelho, somente o Evangelho. É só isso que cabe a nós como igreja fazer. A segunda verdade que eu quero destacar nesse texto, e que fica muito nítida e muito clara para mim, é que a habilidade em manipular o sobrenatural, a capacidade de manipular aquilo que transcende, aquilo que é sobrenatural, é altamente sedutora e corruptora. Onde está isso? Eu vou repetir para você. A habilidade, a capacidade de manipular e de operar no sobrenatural, naquilo que transcende, naquilo que está além da razão e do natural, é altamente sedutor e corruptor. Está aí no verso de número 20, na parte B, quando ele diz assim: ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Aquela não era uma mulher comum. Aquela profetisa que estava no meio da igreja em Tiatira, aquela profetisa que é associada a Jezabel, olha só o peso da responsabilidade que é colocado sobre aquela profetisa, aquela mulher que profetizava. Ela é comparada a Jezabel. Aquela mulher não era uma mulher comum, definitivamente. Era uma mulher sedutora, era uma mulher que tinha a habilidade, que tinha a capacidade de operar, de transitar, de manipular aquilo que era sobrenatural, aquilo que transcendia, aquilo que saía da esfera do natural. E esse tipo de pessoa, ela é vista pelas outras com os outros olhos, com um certo respeito, com um certo temor. E essa mulher, ela tinha essa capacidade de seduzir, de manipular consciências, de manipular as pessoas, de incentivar as pessoas, de motivar as pessoas ao erro. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. É muito fácil nós ficarmos encantados com pessoas que operam no sobrenatural. É muito fácil. Nós nos deixamos seduzir facilmente por esse tipo de pessoa. Nós nos deixamos convencer facilmente por esse tipo de pessoa que tem uma facilidade de operar e de manipular o que está no sobrenatural, do que transcende. Nós nos deixamos incentivar e motivar por esse tipo de pessoas. Nós somos seduzidos. Basta a pessoa falar em outras línguas, basta a pessoa dizer uma profecia, basta a pessoa impostar a voz e dizer assim: assim diz o Senhor, que nós já trememos na base, que nós já mudamos o nosso comportamento, que nós olhamos para essa pessoa com um certo respeito, com um certo temor, mas é nessa hora que nós temos que ter muito cuidado. É nessa hora, meu irmão, que nós temos que ter muito cuidado. Porque nem sempre o assim diz o Senhor é realmente assim diz a palavra de Deus. Nem sempre o assim diz o Senhor procede do trono de Deus. Nem sempre o assim diz o Senhor é realmente aquilo que está no coração de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa, pessoa que seduz pela sua capacidade de manipular e operar naquilo que transcende, naquilo que é sobrenatural. Tome muito cuidado com o assim diz o Senhor, quando o Senhor não está dizendo. Quantas vezes eu já presenciei
o assim diz o Senhor, e quando eu fazia uma breve reflexão, quando eu fazia uma breve análise comparada com a palavra de Deus, eu via que aquele assim diz o Senhor nada mais era do que assim diz o coração do homem, assim diz o coração da mulher. E o apóstolo João, o mesmo apóstolo João, que recebe essa profecia de Jesus, que recebe esta palavra de Jesus, ele nos orienta, ele deixa muito claro na sua primeira carta, no capítulo 4 e no verso de número 1, para que nós ficássemos espertos, atentos, vigilantes, para que nós não crescêssemos em todos os espíritos, mas para que nós provássemos os espíritos para ver se eles vinham realmente de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Meu irmão, quantos casamentos destruídos, quantas igrejas e comunidades destruídas, quantos ministérios destruídos por pessoas que disseram assim diz o Senhor, quando não era o Senhor que estava dizendo. Quantas vidas manipuladas, quantas consciências manipuladas pelo assim diz o Senhor, quando na verdade era assim diz o fulano, assim diz o coração do Beltrano, assim diz o próprio pensamento do Beltrano. E eu quero te dizer, tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado com o assim diz o Senhor, porque no meio da igreja, no meio da comunidade de Cristo, existem muitos que são discípulos de Jezabel e querem ganhar o respeito dos demais, promovendo o temor, promovendo o medo, manipulando consciência, agregando, sincretizando evangelho com mais alguma coisa que não é evangelho de fato. Nós só precisamos do evangelho. Nós não precisamos de rosa ungida, nós não precisamos de água benta, nós não precisamos de profecia de fulano, profecia de Beltrano, porque a maior profecia nós já temos, que é a palavra revelada do Cristo vivo de Deus. Eu não estou dizendo que eu não creio em profecia, eu creio sim. A questão aqui não é essa. O caso aqui não é esse. Eu creio sim nos dons sobrenaturais do Espírito Santo de Deus, mas, entretanto, porém, eu pessoalmente tenho muita cautela, porque eu já vi muita besteira sendo falada em nome de Deus, colocando Deus como avalista, jogando a batata quente no colo de Deus, quando Deus não tinha absolutamente nada a ver com a coisa. Tome cuidado com isso. A quarta verdade que eu gostaria de destacar nesse texto, e que fica muito claro para mim, é que ainda que a maldade momentaneamente ela prospere, jamais ela ficará impune. Vou repetir para você. Ainda que a maldade, ainda que o ímpio, ainda que a malignidade momentaneamente, transitoriamente ela prospere, jamais, absolutamente jamais, ela ficará impune. O verso de número 22 e 23 deixa isso muito claro. Ele diz assim: eis que lanço num leito de dores, eis que a lanço no leito de dores, e numa grande tribulação os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das obras dela, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. E por que eu quero destacar essa verdade? Porque o que eu quero destacar, esta verdade que está nesse texto,
que ainda que o mal prospere momentaneamente, ele jamais ficará impune. Porque esse momento é um momento muito perigoso. Esse momento em que nós começamos a fazer uma análise e a comparar o avanço da malignidade, a prosperidade dos que são maus. Quando nós começamos a comparar como aqueles que são maus se dão bem e nós que nos esforçamos para agir com ética, com moral, com princípios, com valores, com os conteúdos da nossa fé, com a construção daquilo que foi gerado em nós através da palavra de Deus, nós corremos um sério perigo de descer a ladeira, de chutar o balde, de jogar tudo por água abaixo. Porque esse momento, é exatamente nesse momento que nós começamos a sofrer da síndrome de Abacuque. Você está lembrado de Abacuque? Você lembra da frase de Abacuque? É a síndrome do até quando. É a síndrome do até quando, Senhor. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Até quando, Senhor, falarei eu, gritarei eu, expressarei eu, colocarei diante de ti violência, maldade, e tu não salvarás? Até quando, Senhor? É nesse momento que nós corremos um sério risco de colocar tudo a perder. Porque aí, então, nesse momento, nós começamos a negociar o inegociável. Nós começamos a relativizar aquilo que é soberano, aquilo que não é relativizável, aquilo que não tem possibilidade alguma de se negociar. Porque nós comparamos o sucesso daqueles que fazem mal, então nós dizemos assim no nosso coração, já que eles fazem, eu vou fazer também. Já que aquela igreja, que aquela comunidade, que aquele ministério, que aquele pastor, que aquele líder, que aquelas pessoas fazem isso e se dão bem, eu vou fazer também. Porque o importante é se dar bem, o importante são os números. O importante é que as pessoas venham, não importa como venham, o importante é que elas venham. E não é importante, meu irmão, já disse. Nós não podemos relativizar o que Deus não relativiza. Nós não podemos negociar a palavra de Deus, nós não podemos negociar o evangelho, nós não podemos negociar a verdade de Deus, porque a verdade de Deus por si só é suficiente para agir na vida das pessoas. Nós temos que tomar muito cuidado. Porque se nós cairmos nesse erro, nós iremos nos render às práticas de Jezabel. Porque se nós não tomarmos cuidados, não atentarmos para isso, não ficarmos vigilantes para as permissões, para as concessões que nós fazemos, isso é assim mesmo. Deixa, isso é desse jeito mesmo. Não importa, o importante é encher igreja. O importante é ver os bancos cheios, as cadeiras cheias. O importante é que as pessoas venham para o nosso clube religioso. Não, isso não é importante. O importante é que as pessoas escutem a verdade. O importante é que as pessoas saibam da verdade, porque é a verdade que estrutura, é a verdade que liberta, é a verdade que alimenta a alma, é a verdade que alimenta o mais interior do ser humano, e ela não pode ser negociada. Não adianta. Não adianta. Volto a dizer, nós não seremos mal educados, nós não seremos agressivos, mas nós temos que tomar cuidado para não nos rendermos. A prática do mal vem do que o mal prospera.
Nós temos que tomar cuidado a não nos rendermos à sincretização, à mistura do evangelho com aquilo que não é evangelho, porque o Paulo diz: se vir até mesmo outro anjo, quanto mais Jezabel, pregando outro evangelho, que não é um outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo, seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado. Essas são palavras de Paulo. Não são minhas palavras. São palavras de Paulo. Então, meu irmão, ainda que a maldade momentaneamente ela prospere, ela tem uma aparência de sucesso, de comunidade bem-sucedida, de pessoa bem-sucedida, de organização bem-sucedida, saiba que no tempo certo Deus fará justiça. Saiba que no tempo certo, no Kairos de Deus, no tempo de Deus, Deus trará essa pessoa, essa comunidade, essa operação, essa manipulação de consciência a juízo. Saiba, compete a mim, compete a você, compete a nós como comunidade comprometida com a palavra de Deus, continuar seguindo a justiça, a retidão, a ética, a verdade e o evangelho. Somente isso e nada mais que isso. Mas eu quero destacar também uma quarta verdade nesse texto. E que verdade é essa? É que existem ambientes onde a presença satânica, a malignidade, ela se manifesta, ela opera de maneira, de forma mais ostensiva e agressiva. Vou repetir. Existem ambientes, existem regiões, existem locais onde a manifestação satânica, onde a malignidade, aonde aquilo que é mal, aonde que aquilo que não é de Deus se manifesta, opera de forma mais ostensiva e agressiva. E aonde ele diz isso? No verso de número 24, quando ele diz assim: e não conhecem as profundezas de Satanás. Isso é muito significativo. Isso é muito significativo porque ele usa essa expressão profundezas de Satanás para dar a dimensão da sagacidade, da agressividade, da operação do diabo, da operação da malignidade, da operação do mal naquela região, naquele lugar, naquele ambiente aonde a igreja de Tiatira estava inserida. Ele usa essa palavra profundezas de Satanás, porque havia ali naquele ambiente, naquela localização, naquela regionalização, uma densidade, um peso espiritual, uma hoste espiritual da maldade que atuava de maneira ostensiva, agressiva e densa, e que cauterizava a consciência de alguns, que manipulava a espiritualidade de alguns, liderada por uma falsa profetisa chamada Jezabel, associada a Jezabel. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Isso é um grande problema, porque você já deve ter ouvido ou dito a expressão: nossa, eu entrei em determinado lugar e parece que eu saí carregado. Eu entro naquela casa, eu entro naquele ambiente, eu entro naquele lugar e é um peso sobre mim. E realmente isso existe. E eu posso falar com propriedade. Eu posso falar com autenticidade de experiência. Porque eu vivi isso na minha vida. Durante muitos anos, eu presenciei, e não somente presenciei, eu brinco que eu era office boy da minha mãe. E minha mãe tinha uma capacidade, uma habilidade de mexer com aquilo que era
no sobrenatural, aquilo que transcendia. E ela mexia com entidades malignas, entidades do mal, entidades invocadas para fazer o mal na vida das pessoas. Então eu entendo do que eu estou falando. Eu não estou falando em teoria. Eu não estou falando em tese. Eu estou falando de experiência, porque eu conheço o que eu estou falando. Então realmente existem ambientes, existem lugares, existem regiões aonde a atuação maligna, aonde a manipulação, aonde a atuação de Satanás e do mal, ela é mais ostensiva, mais agressiva, mais densa e mais ativa. E ele usa essa expressão para deixar muito claro isso, profundezas de Satanás. E como que a gente vence isso? Essa é a pergunta. Como que eu identifico isso? Para identificar é fácil. Compara com a palavra de Deus. Compara o modus operandi com a palavra de Deus. Compara a prática com a palavra de Deus. Compara a sensibilidade do Espírito Santo que está dentro de mim e dentro de você com a palavra de Deus. Mas como então enfrentar isso? Como me posicionar contra isso? Não tem segredo. Não tem outro meio senão a não ser com a verdade de Deus, com a palavra de Deus, com o evangelho de Deus. Não tem outro meio a não ser estar cheio de Deus, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da graça de Deus, cheio do óleo santo de Deus. Porque quando nós estivermos cheios da presença do Espírito Santo de Deus, nenhum mal nos sucederá. Praga alguma prevalecerá contra o servo ungido de Deus, porque nós temos a verdade, nós temos a palavra da autoridade que é o Evangelho de Deus. E as trevas, as obras do inferno, disse Jesus, não prevalecerão contra a igreja de Deus. Tem gente que tem medo. Tem gente que tem medo de entrar em determinados lugares. Olha, eu não vou, porque eu sei que lá existe uma operação do mal, é um peso. Meu irmão, você é ministro de Deus. Você é voz de Deus. Você é boca de Deus. Nós somos homens e mulheres de Deus, chamados para proclamar a palavra de Deus, chamados para empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e as obras das trevas não prevalecerão contra nossas vidas, porque nós temos a verdade de Deus. Que medo é esse? Que receio é esse? Que temor é esse? De se posicionar, de deixar claro para tudo e para todos o seu posicionamento, os conteúdos da sua fé, os princípios, os valores, daquilo que você crê, em quem você crê. Que temor é esse? De entrar em um lugar e em um ambiente e ser boca de Deus, profeta de Deus, voz de Deus para levar libertação, para levar cura, para levar restauração, para levar o evangelho, para que haja uma nova vida, transformação, conversão, salvação de alma. Você não pode se omitir, eu não posso me omitir, nós não teremos desculpa diante de Deus, porque nós já somos revestidos do Espírito Santo de Deus, nós temos a palavra de Deus e isso é suficiente para destruir as obras de Satanás e toda a operação maligna do mal. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que medo é esse? Vai para cima, meu irmão. Encara a parada. Vai para cima.
leva a libertação. Deus está falando com você que tem se omitido, que tem sido negligente, que Deus quer te usar, que Deus quer fazer uma grande obra através da sua vida, mas você tem receio, você tem medo. Não precisa ter medo, porque Deus está conosco por onde quer que nós andarmos, como disse Josué. Nós temos a palavra de Deus. Mas então, ele traz um conselho. E ele diz assim, no versículo de número 25. Mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. Ou seja, persiste, insiste, persevere, continue fazendo o bem, aquilo que é ético, aquilo que é moral, aquilo que você agregou à sua espiritualidade, aquilo que você guardou dentro da sua alma lá no começo da sua caminhada comigo, com o Evangelho, com Deus. Guarda isso com muito carinho dentro da sua alma. Retenha o que você tem. Guarde isso com muito carinho dentro da sua alma e da sua mente até que eu venha. Ou seja, não desista de fazer o bem porque o mal prospera. Não desista de fazer o bem porque você tem medo de como você será visto. Deixa eu dizer uma coisa para você de novo. Não adianta querer agradar todo mundo. Porque, como disse alguém, a fórmula do fracasso é querer agradar todo mundo. Mas a fórmula do sucesso com Deus é falar somente a verdade de Deus. Então ele dá um conselho. Retém o que você tem. Guarda com carinho. Preserva os valores, os conteúdos, os princípios da sua fé que te foram ensinados. Não negocia a palavra de Deus, não mascara, não a torna palatável, não a torna engraçadinha, não a torna bem vista, não queira fazer você algo diferente para que as pessoas conheçam a palavra de Deus. Somente fale a verdade, guarda o que você tem. Persista em fazer o que é ético, o que é moralmente correto, o que é decente, o que é certo segundo a verdade de Deus. E tem mais. Não fique ansioso e nem relapso com o dia da minha vinda. Sabe por quê? Porque alguns, achando que a vinda de Jesus é tardia, desceram a ladeira, chutaram o pau da barraca, desceram o nível, relativizaram, negociaram o que não era para ser relativizado e negociado. Então ele dá esse conselho. Insiste em fazer o bem. Insiste em guardar os princípios, aquilo que é coerente, segundo aquilo que você tem aprendido desde o começo da sua caminhada. Só isso. Só isso. E então ele faz duas recompensas, duas promessas com recompensa. E a primeira está aí no versículo de número 26, na parte B, e no versículo de número 27, quando ele diz assim: eu lhe darei autoridade sobre as nações, com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos do oleiro, assim como eu recebi autoridade de meu Pai. A primeira recompensa, a primeira promessa com recompensa que ele faz para nós, igreja e corpo de Cristo, é que ele dará a nós, particularmente a cada um de nós, o privilégio de sermos honrados publicamente, nos dando a mesma autoridade que ele recebeu do Pai. Está muito claro isso. É uma recompensa. Porque aqueles que hoje dizem assim: olha, isso não dá futuro. Olha esse negócio de ser crente, esse negócio de ser cristão, esse negócio de viver segundo a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, isso daí não dá futuro para ninguém, isso daí
é coisa de religioso, é coisa de crente. Larga disso, para com isso. Essas mesmas pessoas verão no dia do juízo, essas mesmas pessoas que agora desprezam o Evangelho, que desprezam e desdenham da sua espiritualidade, da sua crença, daquilo que você crê, essas mesmas pessoas terão que enfrentar no dia da grande live do juízo do grande trono de Deus. Elas verão que você será honrado publicamente e que você terá autoridade de Deus para julgar todas as nações, inclusive aqueles que desdenharam de você. Hoje você está chorando, amanhã você se alegrará em Deus, porque você será nação santa, povo constituído, povo adquirido, povo comprado, povo separado de Deus para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje você chora, amanhã você vai sorrir. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Hoje você é desprezado, mas amanhã você será honrado. Hoje você é humilhado, mas amanhã você será exaltado. Hoje as pessoas desdenham da sua fé, menosprezam a sua fé, mas amanhã você será glorificado junto com Jesus. Essa é a promessa, essa é a recompensa para aqueles que insistem em fazer o bem, para aqueles que insistem em não negociar a palavra de Deus. Mas então ele faz uma segunda promessa com recompensa. Está aí no versículo de número 28, quando ele diz assim: também lhe darei a estrela da manhã. Também lhe darei a estrela da manhã. Também da manhã. E é interessante porque a estrela da manhã é aquela estrela que ela se destaca pelo seu brilho. A estrela da manhã é aquela estrela que se destaca por ser a última a desaparecer quando o dia vai raiar. A estrela da manhã ela é muito significativa como recompensa, como promessa para nós que insistimos em pregar a palavra, em nos posicionar, em oferecer resistência e enfrentamento, em não relativizar, em não negociar com o discípulo de Jezabel, a nós que enfrentamos as hostes do mal com a palavra de Deus, com a espada de Deus. É muito significativo entender essa figura de linguagem que Jesus usa. Porque a estrela da manhã, ela anuncia o fim das trevas e o início de um novo dia. A estrela da manhã, ela anuncia o fim do período de escuridão para o início de um novo dia com novas possibilidades, com novidades, com novas possibilidades de que as coisas ocorram diferentemente do que aconteceram no dia anterior. Traduzindo, o que isso significa para nós? Significa o seguinte, meu irmão: nós já temos a estrela da manhã. Nós já temos o brilho da estrela da manhã na nossa vida, a estrela da manhã. O nome dessa estrela é Jesus Cristo de Nazaré, o meu Salvador, o teu Salvador, o nosso Senhor, o libertador, o resgatador da nossa alma.
Isso significa que nós temos esperança. Isso significa que nós temos uma promessa com recompensa de novas possibilidades para o amanhã. Isso significa que por mais difícil, por mais agressivo, por mais dificuldades, por piores que sejam as oposições que nós temos experimentados na nossa caminhada cristã, que por mais que densas trevas tenham vindo sobre a nossa vida, Jesus, a nossa estrela da manhã, já brilhou no nosso coração. Jesus, a nossa estrela, já brilhou na nossa alma. E como disse Isaías no capítulo 60, no versículo de número 1, levanta, resplandece, porque a tua lua já vem e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, filho e filha de Deus. Ei! Irmão, sai dessa. Nós temos uma promessa com recompensa. Eu lhe darei a estrela da manhã, um novo dia com novas possibilidades. Um novo dia. Um novo tempo, uma nova era, uma nova época. Como diz Apocalipse, capítulo 21, versículo número 4. Na Nova Jerusalém, ali já não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor, porque as primeiras coisas são passadas. Ali já não haverá mais Covid-19, câncer. Ali já não haverá mais a operação da malignidade, porque nós seremos um só com Deus. Nós beberemos da fonte da água da vida. Nós comeremos do fruto da árvore da vida, nós teremos um novo nome, nós teremos uma nova identidade, nós estaremos para todos sempre com o nosso Senhor, livre de toda malignidade que nós experimentamos nesse período de trevas, nesse hiato de tempo, onde as trevas estão ativas, densas e operantes. Nós temos essa promessa de um novo dia, de uma nova era, aonde o lobo conviverá em harmonia com a áspide e o leão com aqueles que naturalmente seriam suas presas, ou seja, nós teremos a possibilidade, no dia da nossa redenção final, no dia em que as trombetas tocarem, se vivos estivermos, ou se formos ressuscitados como primícias de Cristo, nesse dia nós teremos uma nova possibilidade, porque aí então nós estaremos na Nova Jerusalém, e Ele será para todos sempre o nosso Deus, e nós seremos para todos sempre o seu povo. E para finalizar, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Vamos orar. Pai, nós ouvimos a Tua palavra. E a Tua palavra, meu Deus, ela é a verdade. E nós não devemos negociar a Tua verdade, Pai. A Tua palavra, em absoluto, não deve ser relativizada. Nós não devemos temer diante da operação do mal. Nós devemos deixar bem claro quais são os conteúdos da nossa fé, no que nós cremos, em quem nós cremos. Nós precisamos deixar muito claro, muito nítido para todos e para tudo, que nós cremos num Deus verdadeiro, que nós cremos no Evangelho do Cristo vivo de Deus. Nós temos que oferecer resistência sim, nós temos que nos posicionar e não aceitar discípulo de Jezabel no nosso meio. Nós não podemos, Senhor, aceitar passivamente essa operação do mal. Mas nós devemos, Senhor, nos posicionar como servos teus, sabedores, meu Deus, de que a tua graça, o teu poder, a tua palavra nos dá autoridade para falar somente a verdade, porque é a verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade que restaura.
A verdade que leva o homem e a mulher, o jovem e a criança e o idoso para o céu. Senhor, por favor, não nos deixe negociar a verdade, Pai. Não nos deixe relativizar o que o Senhor não relativiza. Mas nos faz autênticos, Senhor. Nós temos uma herança, a nossa herança é protestante. Nós temos isso no nosso DNA espiritual. Nós temos que protestar, nós temos que nos posicionar, nós temos que contestar, nós temos que deixar claro, nós temos que oferecer resistência, nós temos que enfrentar tudo aquilo que não seja evangelho, na graça sim, na sabedoria sim, no amor sim, mas nunca deixar de falar a verdade. Por favor, meu Deus, nos ajuda em nome de Jesus. E abençoa, meu Deus, todos quanto agora ouvem essa mensagem, aqueles que ouvirão no futuro também. Pai, abençoa em especial agora todos aqueles que estão internados ou acometidos dessa doença maligna da Covid-19. Pai, tenha misericórdia dos nossos irmãos. Estende as tuas mãos para curar, para abençoar, para livrar, Pai, desse mal. Senhor, em nome de Jesus, nós agora unimos a nossa fé para abençoar os nossos familiares, os nossos irmãos, os nossos amigos, Pai, que porventura foram contaminados com essa doença, contagiados com esse mal. Pai, tem misericórdia, ajuda essas pessoas, Pai. Tira elas desse leito de hospital, Pai, em nome de Jesus, que esse vírus não prospere, não progrida no organismo dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos agora e sempre. Todos digam amém, amém e amém. Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Que você tenha uma semana, um resto de semana abençoado. E que você possa refletir naquilo que a palavra de Deus trouxe ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fico com Deus, em nome de Jesus. Amém.